Bom dia, bom dia. Segunda-feira, thanks God every day. Obrigada a Deus todos os dias, sempre nos conectando, né? 20 minutinhos pra gente se conectar com o que realmente importa, né? As coisas do alto. De segunda a sexta-feira eu tô aqui no Instagram te esperando, né? Pra gente ter essa conversa gostosa que aquece o meu coração e também aquece o seu coração, porque vem direto do trono. Essa semana nós vamos ler Mateus 6, nós vamos degustar. Nós vamos caminhar por Mateus 6, começando ali no versículo 24, nós vamos aprender muitas coisas em relação à preocupação e à ansiedade. O povo de Deus tem sofrido com essas duas questões. Muita gente com ansiedade, com distúrbio da ansiedade, com preocupações que enlouquece as pessoas. Eu tenho visto isso, eu vivi isso e nós vamos falar sobre isso. Deus tocou meu coração pra gente ir por essa vibe, né? Por esse caminho aí e falar mais uma vez de ansiedade e preocupações. O que a palavra de Deus pode trazer para nós para nos aliviar a alma que anda sofrida, né? E até o corpo tem pagado por isso, né? Porque a alma fica angustiada e o corpo tem pago grande parte dessa conta. Quem paga é o corpo, né? Bom dia, Ivânia, seja bem-vinda. Estamos falando essa semana sobre preocupações e ansiedade. Vamos ler então Mateus 6, 24, onde fala: nenhum homem pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Bom dia, Ivone, seja bem-vinda. Por isso eu vos digo, não vos preocupeis pela vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem pelo vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que a comida e o corpo mais que o vestuário? A gente conhece essa passagem há muito tempo, né? Essa passagem ela não é não é nova, né? Aliás, a Bíblia tem mais de 2000 anos, né? A parte nova, né? Que é o Novo Testamento, mas a Bíblia é tão antiga e tão atual. É impressionante, né? Bom dia, Lília, seja bem-vinda. É impressionante a atualidade da Bíblia. E aqui, essa parte de Mateus 6, 24 até o 34, fala sobre ansiedade. E nós vivendo nesse tempo aí, já pós-pandemia, né, que graças a Deus a gente vê que já estamos em outro momento, e tantas questões, tantos problemas que nos trazem ansiedade. Nunca na história da humanidade se tomou tanto remédio para ansiedade, para depressão, para dormir melhor, né? Nunca se tomou tanto remédio. Os números são assim apavorantes, né? Eu vou até pesquisar e trazer para vocês que um dia eu ouvi e eu fiquei muito chocada. E então por que toda gente está com tanta ansiedade? E esses números, eu não vi depois os números mesmo depois da pandemia, mas certeza absoluta que esses números aumentaram muito, né? Então todos nós, de certa medida, a gente sofre um pouco mais ou um pouco menos com ansiedade. Eu já contei para vocês, eu já tive problemas sérios com ansiedade. De doença mesmo, vira uma patologia, né? Não é só tipo, tô ansiosa, não. É uma patologia, uma doença chamada distúrbio da ansiedade. E eu já experimentei desse fel, né? E eu sei que muitas pessoas vivem, mesmo quem não tem o distúrbio da ansiedade, vive sofrendo da ansiedade, uns mais e outros menos. E a ansiedade, ela anda junto com as preocupações. Por isso que esse texto é chamado de as preocupações exageradas, né? Então, preocupação já dá para nós o sentido da coisa, mas às vezes a gente não tem revelação do que isso significa diante de Deus. Então, preocupação já mostra que nós estamos ocupados antes. Só isso aí já deveria ser suficiente para a gente não ficar preocupado, mas a gente ficar ocupado, né? Então, ocupado com o dia a dia, ocupado com o que é de hoje, ou seja, nós deveríamos estar no agora, né? Bom dia, Lília, seja bem-vinda, outra Lília aí. Então, a preocupação nos leva para o futuro, porque eu estou preocupando com algo que não chegou ainda. Mas se nós estivermos ocupados com o dia de hoje, eu estou no famoso agora. Se eu estou no agora, eu estou onde Deus quer. E aí parece um discurso de coach, né? Falando, foca no agora. Tem até um livro muito bom que chama O Poder do Agora, né? Isso aí é conversa de coach, é uma conversa secular, né? É uma conversa de pessoas... Não, é da Bíblia.
é muito da Bíblia, né? Então nós estamos falando aqui essa semana sobre o poder do agora. E o poder de preocupar com o dia de hoje. É isso que a palavra nos diz, né? Só que eu queria, bom dia, quem está chegando aí, seja bem-vindo. Eu queria chamar a atenção nesse primeiro versículo que nós lemos, que é o 24, que fala sobre servir a dois senhores. Não se pode servir a dois senhores, porque ou você fica fiel a um e esquece o outro, ou você... Então não tem jeito. Dois senhores. E quais são esses dois senhores que a Bíblia coloca para nós? Que Jesus, né? Esse é um discurso de Jesus, né? Que Jesus coloca para nós. Jesus falou que nós não podemos servir a Deus e a Mamon. Mas quem é Mamon, né? Em algumas traduções fala assim, a Deus e ao dinheiro. E quem é? Na verdade, Mamon é o Deus do dinheiro. Aí, o que eu aprendi? Eu não sei você, mas eu aprendi a vida inteira, minha vida dentro de religiões e tudo assim, do povo de Deus. O que eu aprendi com o povo de Deus, com os catequizadores, com os evangelistas? O que eu aprendi? Eu aprendi que são as pessoas que vivem com muita ganância, que estão servindo a Mamon. Presta atenção no que eu vou te falar, que se você chocar igual eu choquei, você muda seu rumo. Então são as pessoas, né, e sempre tem aqueles exemplos na família da gente, ou perto da gente, aquela pessoa que só vive pro dinheiro, que ganha muito dinheiro e já arruma uma esposa mais nova, ou ganha muito dinheiro e vai curtir prostitutas, enfim, são aquelas pessoas que ganham muito dinheiro e começam a servir ao Mamon, ao Deus do dinheiro, né? Isso tá errado? Não, realmente essa pessoa tá servindo a Mamon. Mas o que Deus me deu revelação, e essa revelação Ele me deu muito agora, foi esse ano passado, até marquei na minha Bíblia aqui que dia, eu passei um mês nessa passagem, eu não conseguia sair dessa um mês certinho, e foi julho do ano passado. Eu fiquei de 25 de julho a 25 de agosto, eu só conseguia meditar nessa palavra, e Deus me deu uma revelação, que na verdade existe, né, o rema e o logos. O logos, qualquer pessoa que sabe ler, ela vai ler e vai interpretar. É uma interpretação de texto. Qualquer pessoa com mínimo de inteligência e que tenha leitura mínima que seja, ela vai ler e vai interpretar. Isso é o logos. A palavra tem esse lado também, né? Toda a Bíblia você pode ler entendendo ela com a inteligência humana e tá tudo certo. Mas o que muda a nossa vida não é o logos. O que muda a nossa vida é o rema. Então o que é o rema? É quando eu vejo uma passagem, eu entendi, eu interpretei o texto dela, mas eu vou meditar em cima e de repente não tem, não, que isso? Eu nunca tinha visto isso aqui. Eu conhecia o logos, mas o rema eu não tinha recebido ainda. E quem é que traz o rema? O Espírito Santo de Deus. Então se você quer, assim como eu também quero, que uma palavra mude a sua vida, literalmente mude a sua vida, o que nós precisamos pedir é o rema. Senhor, eu já conheço essa passagem, ou então eu já li aqui, eu já interpretei o texto, já entendi, mas eu preciso de revelação. E aí Deus me deu uma revelação em relação a isso, porque eu já sabia, entre aspas, né, o que era aquelas pessoas que têm dinheiro, que são do mal, era sobre isso, que é adorar a Mamon, mas Deus me deu uma revelação muito profunda, que durante a minha vida, eu passei muito tempo servindo a Mamon, quando o dinheiro determinava tudo na minha vida. Então se tivesse, por exemplo, em momentos de muita falta de dinheiro, de luta financeira, de compromissos altos demais, né? Eu criei 3 filhas, me separei muito jovem, então a vida não foi muito fácil, né? De criar essas meninas e tudo, né? Então, por exemplo, quando chegava essa época, minhas meninas pequenas, né? Hoje, graças a Deus, estão todas criadas, né? Mas olha só, quando chegava essa época, tá perto do inverno, né? Então tá começando a baixar a temperatura, nós estamos no outono, tá perto do inverno. Quando chegava no inverno, eu sempre detestei inverno. E depois eu descobri por quê. Olha que coisa louca. Eu, uma mãe separada, lutando para sustentar a casa, sempre sustentei, sempre dei o melhor para as minhas meninas, mas com muita luta. E quando chegava essa época do ano, eu tinha que comprar roupa de frio para todo mundo. E eu morava no interior de Minas, roupa de frio era muito cara. Então quem é que estava determinando? Era Deus que faz a estação e que tem um tempo para cada coisa. E existe também a beleza do inverno, onde nós nos recolhemos. Inverno é recolher, é para recolher. Como o outono, o que significa o outono? O outono é para deixar ir. As árvores nos ensinam, porque as árvores deixam ir as folhas para pesar menos e precisar de menos oxigênio, porque no inverno, recolhendo, se tiver muitas folhas, elas não dão conta.
para depois vir a renovação da primavera. Deus fez isso. Essa é a mensagem, essa é a ideia, né? Mas o que eu pensava? Eu detesto inverno. Mas por quê? Porque o meu Deus não é aquele que provê todas as coisas. O meu Deus, naquele tempo, e em outras situações eu vivi isso também, era Mamon. Então, quando eu sirvo a Mamon, é quando eu confio em Mamon. Eu confio no dinheiro. E olha que interessante, nunca faltou. Nunca faltou na minha vida, acredito que na sua também. Então sempre teve as roupas de frio, sempre teve todas as estações, as minhas filhas estavam bem. Mas a minha angústia era tão grande. Por quê? Porque eu não confiava de que Deus cuida de mim mais do que cuida das árvores, mais do que cuida dos passarinhos. Eu sabia isso. Eu tinha talvez até o versículo de Có, eu sempre fui cristã, eu tinha um versículo de Có. Mas na prática da minha vida, eu não acreditava que Deus ia cuidar das minhas necessidades. Quer seja lá no início, quando eu estava com minhas filhas pequenas, quer seja há pouco tempo atrás. Essa chave virou na minha vida tem muito pouco tempo. De saber que Deus cuida de mim. Por quê? Aí vem a raiz de todas as coisas. Essa é a chave de todas as coisas. Por que eu desconfiava? Por que eu ficava insegura? Por que eu achava que Deus não ia prover, por exemplo, as roupas de frio das minhas filhas, né? Porque no fundo eu não me sentia amada. Eu não tinha certeza de que eu era assim tão importante para Deus. A gente sabe as coisas, a gente tem umas ideias superficiais na cabeça. Eu na verdade, quando eu orava a Deus, quando eu pedia a Deus, eu tinha dúvida se Deus ia me atender. Nós falamos sobre isso há 2 semanas atrás, quando eu lembrei a questão do Adão. Por que Adão se escondeu? Adão teve medo. Por que Adão teve medo? Porque no fundo ele não confiava no amor de Deus e falava: Deus vai me matar aqui agora, eu tô ferrado. Então muitas vezes nós nos apresentamos, nós temos práticas de oração, mas a forma que a gente se apresenta diante de Deus não é como uma pessoa amada. No fundo, eu não tenho tanta certeza assim que Deus me ama tanto quanto aquelas outras pessoas que têm o que eu não tenho ainda. É como se aquelas pessoas tivessem mais o amor de Deus e eu tivesse menos. Na prática é isso. Ah, André, eu não concordo. Antes de você não concordar, eu sugiro que você faça o que eu fiz. Mergulhe para dentro de você com Deus e deixa Deus te mostrar onde você está falhando. Porque em Apocalipse 2 ele fala: olha onde errou, eu tenho contra ti, que você esqueceu o primeiro amor, mas olha para dentro de você e acha onde você caiu e retoma. E eu estava pecando, apesar de já ter falado, já preguei sobre o amor de Deus, mas na prática, na minha oração, na prática, eu não me sentia amada. E então, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que me esforçar. Eu tinha que correr atrás enlouquecidamente para dar conta de pagar as contas, de sustentar as minhas filhas, de me sustentar, enfim. Eu ia no esforço, na força do braço. E deu certo. Deu certo por quê? Criei minhas filhas, hoje 2 já são casadas, a solteira e independente, deu certo. Mas qual foi o preço disso? Aí é que tá. A árvore do conhecimento do bem e do mal não traz a morte física, às vezes até traz, né? Mas não é a morte física. Mas a preço de quanta ansiedade eu dei conta de criar essas meninas. Então o preço que eu paguei foi mais alto que se eu tivesse pago 1 milhão por ano ou por mês. Eu paguei o preço de uma vida na ansiedade. E isso tem 2 lados. Tem um lado físico mesmo, porque só quem vive na ansiedade sabe o que é viver na ansiedade. É terrível, você não tem paz. Viver na ansiedade é o contrário de paz. E eu vivi isso anos. Quem vive ou quem viveu sabe o que é isso. E do outro lado, machuca o coração de Deus. Porque ele ama tanto e ele olha para você ou para mim e percebe que você não tem confiança no amor de Deus. A base, então, de tudo isso não é só fazer uma terapia, que também ajuda, não é tomar um remedinho, que de repente se você gosta e acredita, pode ser, não é outras coisas, é a base de tudo, é compreender de verdade o amor de Deus. Eu posso fazer para vocês aqui um grande discurso sobre o amor de Deus, como eu já fiz, eu já preguei sobre o amor de Deus, só que eu estava tão na superfície que eu não tinha essa consciência de que eu de verdade não vivia do amor de Deus, mas eu tinha um discurso sobre o amor de Deus. E Deus quis corrigir isso. Deus quer corrigir isso.
E como é que Deus corrige isso? Te levando para águas profundas. Tem uma passagem linda, Ezequiel 47, que fala o seguinte, que Ezequiel teve uma visão, né? Ele é profeta, teve uma visão. E Deus levava ele para uma beira de um rio. Eu acho lindo isso. Na beira de um rio. Eu vivi isso, gente. Todo mundo tem que viver isso. Uma beira do rio. Aí ele falava, mediu 1000 côvados, né? Uma distância para frente. E a água dava no tornozelo. Tava na beira, tava lá fora. Aí levou pro tornozelo. Mediu mais 1000 e a água dava no meio das pernas. Mediu mais 1000. A água dava no meio da cintura, nos lombos. Mediu mais 1000 e não era mais possível encontrar um lugar de colocar o pé. O que significa essa passagem e conta em Ezequiel 47 a grande prosperidade que veio depois disso. Então, quando nós avançamos rio adentro, quando nós perdemos o nosso controle, porque ir em águas profundas significa que o seu pé não dá pé, né? Que a gente fala lá em Minas, dá pé, né? Não dá mais pé. Ou seja, você quando tá num lugar que dá pé, ou seja, seu pé tá no chão, na piscina ou no rio, a sua segurança é você. Mas quando você deixa ir para o fundo, né? Que a gente fala, ir para o fundo, né? O que é ir para o fundo? Não dá mais pé. Aí não é mais com você, porque você não tem mais controle da situação. E é isso que o Senhor está fazendo comigo e quer fazer com todos. Por quê? Porque o segredo da vida em abundância é estar no meio do rio, onde não dá mais pé. Porque ali Deus é Deus. Enquanto eu estou na beiradinha, eu ganho X, eu gasto X, minhas contas estão sob controle, ou então não, eu tô devendo, tá difícil a situação, mas aí eu me esforço, faço um serviço extra. Quantas vezes para criar essas meninas eu trabalhava em 3 turnos? Para um dinheiro extra, né? Eu lembro quando eu dava aula em faculdade à noite, eu chegava em casa quase meia-noite para levantar no outro dia cedo e ir pro emprego. Então dá um jeito de ganhar um dinheiro a mais. Por quê? Porque eu estou ainda na minha segurança. Não é errado trabalhar, lógico que não, né? O errado é onde eu ponho a minha confiança. Eu sei que se eu trabalhar muito, se eu ganhar mais dinheiro, eu vou dar conta das minhas contas, ou se eu diminuir muitos gastos, e aí eu ganho mais dinheiro, e no final vai dar tudo certo, eu vou conseguir sustentar minha família, isso tudo é muito bonito. Estou servindo a Mamon, porque eu dependo do meu esforço e do dinheiro. Mas eu posso fazer as mesmas coisas, eu posso trabalhar melhor, eu posso me profissionalizar mais, eu posso fazer muitas coisas para servir mais pessoas, mas sabendo que é Deus que cumpre em mim a vontade dele, eu estou debaixo da bênção do Senhor. Nesse momento eu trabalho também, eu não fico em casa descansando, mas só que eu descanso nos braços dele. Eu sei que ele é que traz os meus clientes, ele é que traz o meu rendimento, ele que faz as vendas para mim. É ele que traz pessoas do nada. Eu tenho cliente, gente, eu tenho aluna do método, do nada, tipo assim, do interior do Pará. E onde que eu chegaria nessa pessoa se não fosse por Deus, né? Então é saber que eu uso o dinheiro, e o dinheiro é bom. O dinheiro não é ruim. Pelo contrário, todas as riquezas pertencem a Deus. A palavra de Deus diz, o ouro e a prata me pertencem. O ouro e a prata me pertencem, tudo pertence a Deus. O dinheiro também vem de Deus, sim. Mas quando eu ponho toda a minha energia em cima disso, quando eu ponho toda a minha... Vai dar tudo certo, porque meu dinheiro está na conta. Eu estou confiando em Deus, eu estou confiando que o dinheiro está na conta para pagar as contas, né? E aí você fala assim, André, mas é difícil demais, porque eu vou finalizar com essa história que eu ouvi essa semana. É difícil demais porque a situação financeira do Brasil tá muito difícil, realmente, tá muita luta, né? Não tá fácil, não tô dizendo que tá fácil, né? Mas nunca teve, gente. Se você tem minha idade, você sabe que já teve pior. Não é agora, não. E a ansiedade tá sendo falada na Bíblia há 2000 anos atrás. Então não é bem uma coisa da condição financeira do brasileiro, não. É uma coisa da natureza humana caída que quer confiar em si mesmo. E aí, eu conversando com pessoa, eu tenho uma cliente, né, que é muito rica mesmo, eu conheço bem, e é muito rica mesmo. E aí, agora na pandemia e tudo, ela perdeu alguns negócios, né, e aí, mas é muito rica, mas tipo assim, carro deve ter uns 5, fazendas deve ter umas 3, casa de aluguel na casa, é rica de verdade. E aí, ela falando comigo assim, nossa, eu tô ansiosa demais, porque é muito difícil a situação financeira do Brasil. E eu tenho perdido 2 de sono, porque a situação tá muito difícil. Tô perdendo cliente, e aí contando a sofrimento, né? O rico, tanto quanto o pobre, pode colocar
a sua confiança em Mamon, o Deus do dinheiro. Não quer dizer o tamanho da sua conta, não tem nada a ver com o tamanho da sua confiança. Isso é outro assunto, isso é um engano que o inimigo tem para dizer que pobre confia e rico não confia. Isso é um engano para a gente não desejar o que vem de Deus, o ouro e a prata, e ao mesmo tempo para esconder a nossa adoração ao rei do dinheiro, a Mamon. Então nós vamos aprofundar, vão ser águas profundas. Eu quero colocar para vocês aqui todos os dias um pouco do que Deus me ensinou nesses 30 dias que eu fiquei degustando em cima dessa palavra. E vamos falar sobre como quebrar preocupação e ansiedade. Mas, por hora, peça a Deus que te revele, porque Ele sabe todas as coisas. Deus abençoe a sua vida, obrigada pela sua companhia e até amanhã no Thanks God Every Day de terça-feira.